Será que eu deveria seguir o que meus pais sugerem? Ou será que eu deveria ir atrás do que eu realmente gosto? Como é que eu vou saber se o que eu escolher hoje vai me deixar feliz daqui a 10 anos? Ou como saber que eu estou fazendo a vontade de Deus? Hoje nós vamos falar como tomar decisões na vida. É isso aí. Acho que é um dilema que muitos jovens têm, que precisam resolver, principalmente depois que sai da escola, da faculdade, e hoje nós vamos tentar resolver essa situação, propor algumas respostas à luz da Bíblia e eu como coordenador, um dos coordenadores, tentar ajudá-los nisso aí. E para isso, vocês não estão sozinhos. Nós temos aqui um relato e é um quadro que nós estamos começando para você escrever para nós. Pode escrever pelo Instagram, onde vocês quiserem, encaminhar pelo direct, até mesmo encaminhar o pessoal da multimídia pelo WhatsApp, depois a gente orienta direitinho. Escrever um relato de alguma situação, contar o seu caso e a gente tentar solucionar aqui para vocês, tá? Eu tenho aqui um relato de uma pessoa, nós vamos sempre estar trocando os nomes aqui, não é da pessoa real, é um nome fictício. E você pode escrever o seu relato também para a gente poder conversar, te responder, solucionar algum problema. E hoje nós vamos falar sobre como tomar decisões, que é um problema nós vamos chamar aqui, qual vai ser o nome do rapaz aqui? O Lucas. Nós vamos chamar com o Lucas aqui agora. O Lucas, ele tem 18 anos e presta atenção no problema dele para a gente tentar resolver. Olha só. Sou Lucas, tenho 18 anos e estou encrencado. Acabei de terminar o ensino médio e agora preciso decidir qual curso fazer na faculdade. Sério, parece que essa escolha vai definir toda a minha vida e isso está me deixando bem nervoso. Então, o Lucas, ele tem um problema que quase todos, vamos falar que 90% de vocês, jovens, têm que saber qual que é a decisão da faculdade, do curso, o que fazer, né? O que escolher. Ele fala o seguinte, olha, meus pais sempre foram super apoiadores, então tem bons pais junto com ele aqui, né? Mas tem ideias diferentes sobre o que eu devia fazer. Meu pai, que é engenheiro, acha que seguir na engenharia é a escolha certa, a mais segura. Vai tomar um salário e tal. Já a minha mãe, que é professora, acha que eu deveria ser educador, porque diz que eu tenho paciência e jeito para coisa. Então o Lucas é um cara paciente, é um rapaz ali que tem calma, cautela. A mãe dele acha que ele deve ser um educador, um professor, e o pai acha que ele deve seguir a carreira dele como engenheiro. Só que eu tô meio perdido. Eu curto matemática e física, então engenharia até que faz sentido para mim. Mas também eu gosto de história e filosofia. Bem eclético, Lucas, né? E acho que seria legal estudar algo mais voltado para humanas. Lucas está completamente perdido, gente. Ele não sabe se ele vai para matemática ou se ele vai para humanas. E para complicar mais ainda, nos últimos tempos eu me interessei muito por tecnologia e empreendedorismo. Eu virou uma salada de fruta. Fiz um curso online sobre startup e agora não consigo parar de pensar em abrir meu próprio negócio. Lucas, meu filho, é por aí. Só que aí bate a pressão, né? Eu fico com medo de tomar a decisão errada e decepcionar meus pais. E aí, você já teve isso? De pensar na sua decisão em função dos seus pais? Mas o que me assusta é escolher algo que não vai me deixar feliz lá na frente. Já conversei com amigos, com professores, até busquei uma orientação profissional. Mas cada um fala uma coisa e eu só fico mais confuso. É aquele negócio, quando a gente tem muitas portas abertas, é mais difícil do que ter só uma, a gente não sabe por onde entrar, né? Então o Lucas, ele tá com várias portas abertas na vida dele para ele escolher. E o prazo de inscrição na faculdade está chegando, então o tempo está correndo. Agora vem o dilema do Lucas. Será que eu deveria seguir o que meus pais sugerem? Ou será que eu deveria ir atrás do que eu realmente gosto? Como é que eu vou saber se o que eu escolher hoje vai me deixar feliz daqui a 10 anos? Ou como saber que eu estou fazendo a vontade de Deus? Lucas, e aí? Vamos tentar lapidar e entender um pouquinho o coração do Lucas, entender o que o Lucas está passando. O Lucas de 18 anos, e você que tem seus 18 anos também pode estar vivendo uma situação bem semelhante, bem próxima dela. Uma coisa que ajuda muito aqui, que deu para entender que o Lucas, ele tem pais que apoiam ele, que dá liberdade para ele, mas ao mesmo tempo criou um monte de opções, sugestões, e ele não sabe por onde caminhar, qual rota pegar nessa embarcação da vida. E isso é um problema muito sério, porque a gente sempre, durante a vida, sempre vamos estar diante de situações que a gente precisa decidir.
E decidir é uma coisa fundamental, porque se a gente perde tempo em decidir, a gente está perdendo tempo, muitas vezes, de vida. Deus, ele nos chama e sempre ele nos chama para tomar uma decisão rápida, igual foi para Abraão, Gênesis capítulo 12, que fala: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vambora. É para hoje que a gente precisa tomar essa decisão. E outra coisa, o simples fato de você não tomar uma decisão já é uma decisão, né? Então, se você não tomou decisão, você tomou a decisão de não tomar ela. Então, sempre vai estar tomando a decisão na vida. Esse tipo de situação acontece, pessoal, que é o seguinte: a gente não tem muitas vezes um plano de vida. A gente precisa ter um plano, é igual você vai pegar um avião, você vai fazer uma viagem. Você sabe aonde quer chegar, qual que é o seu destino final. E na vida, muitas vezes, a gente fica meio perdido. E surge essas situações e a gente não sabe o que é compatível com aquilo que a gente quer da nossa vida no futuro. E uma coisa que o Evangelho, ele nos direciona, o que Deus ele faz com a gente, é nos dar um destino. Deus sempre dá um destino para nós. E o primeiro destino, a primeira identidade que a gente tem é de sermos filhos de Deus. Nós temos o Espírito Santo e aquele que tem o Espírito é filho de Deus e herdará todas as coisas de Deus, todas as coisas do Pai e ser co-herdeiros com Jesus, porque é assim que Paulo ele nos ensina. Se a gente já parte desse primeiro princípio de entender que a nossa identidade é de sermos filho de Deus, que ele nos resgatou com adoção, nos resgatará deste mundo, que a gente vai celebrar e usufruir das coisas que o reino de Deus tem, essa é a nossa postura final, de que tudo que a gente vai fazer na nossa vida tem que ser pautada e convergindo até a isso. Se eu sei que no final da minha vida, no fechar dos meus olhos, o resumo de tudo é o estar com Deus, estar com Ele, tudo hoje que eu faço aqui nessa terra, ela precisa acrescentar e estar compatível com esse tipo de vida. Ah, Igor, mas então eu tenho que virar pastor, então eu tenho que abrir uma igreja, então eu tenho que ser dirigente de uma congregação? Não necessariamente. Você não serve a Deus apenas como um pastor, como um líder, como um pregador, como um diácono, não é por aí não. Se você começa a criar a sua vida, uma vida de engrandecer o nome do Senhor, de tudo que você for fazer, é para engrandecer o nome dele, financiar missões, salvação de almas, meu amigo, sua vida já está bem resolvida. Porque um filho toma conta das coisas do pai. E você, como um filho, precisa tomar conta das coisas do reino de Deus. E as coisas do reino de Deus, a vontade de Deus, como diz lá em 1 Timóteo, é que todos se salvem. A vontade de Deus é salvação para todos. Então comece a pautar a sua vida de ser um agente, de ser um filho de Deus, de ser uma pessoa que atua em todas as suas decisões como alguém que vai servir a Deus, servir ao próximo. Eu não estou falando, igual eu disse aqui anteriormente, de simplesmente de igreja, mas você vai estudar, faça aquilo já pensando num plano de vida em que você vai ser útil para essa nação, útil para as pessoas. Coloque todas as suas decisões dentro dessa esteira. Imagina que a sua vida é como a produção de um carro, que uma parte está colocando o volante, na outra parte está colocando a roda. Cada etapa da sua vida é uma construção do final daquilo que Deus tem para você. Ah, e como saber a vontade de Deus? Se você anda com Deus, se você tem uma vida de comunhão com Ele, de obediência com Ele, Deus não te deixa enganado. Muitas das suas decisões você vai tomá-las, você vai escolher e vai falar: Senhor, eu estou escolhendo essa profissão, eu estou escolhendo esse plano, esse caminho, mas se não for da tua vontade, tira isso da minha vida, que não dê certo. É a melhor forma de você começar a filtrar, entender, e você tendo a intimidade com Deus. É o que Tiago fala. Olha, nunca diga que amanhã eu vou para tal cidade, amanhã eu vou me mudar, mas diga: se Deus quiser, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Coloque todos os seus planos debaixo da submissão de Deus. Tem até um versículo de 1 Pedro que diz que humilhai-vos, pois, debaixo da mão de Deus, que seu tempo oportuno ele vos exaltará. Humilhar diante de Deus é falar: Senhor, até aqui eu estou conseguindo enxergar. Com tudo que a sua palavra diz, com todas as orientações que eu tenho, eu consigo enxergar até aqui. E eu vou tomar essa decisão amanhã, assim, assim, assim. Se não for para mim, não vai dar certo. Mas se for, vai dar certo. Mas então você precisa ter primeiro um plano na sua vida, igual o plano que um avião tem para viajar, o plano de voo do avião. Então,
construa aonde você quer estar, qual o seu resultado final, como você quer ser lá na frente, daqui 30, 40, 50 anos, do que você não quer se arrepender. O problema do Lucas aqui é que ele fala, olha, eu estou preocupado em tomar uma decisão errada e de deixar os meus pais tristes com isso. Deixar os seus pais tristes, ele está pautando a tristeza dos pais dele em cima de uma decisão de uma profissão. Toda profissão, Lucas, é uma profissão digna. Se você trabalha, se você empreende, se você é um médico, se você é um legista, seja honesto naquilo que você faz, que vai ser digno e você vai honrar os seus pais da educação que ele te deu. Sabe qual que é um grande problema que o Lucas ele vive, que muitos podem viver também, às vezes até mais velho, não sabe? É que a gente não sabe escolher porque a gente não sabe o resultado que a gente quer. Você já viu um agricultor, ele plantar e você chegar ali na plantação dele e falar, e aí, cara, o que você plantou aí? Já viu ele falar assim pra você? Cara, eu não sei. Ele sabe, ele fala, plantei batata, plantei soja, plantei milho. Ele não tá vendo, é só uma semente ali, mas ele sabe o que ele plantou. Muitas vezes a gente não toma essa decisão, a gente não enxerga ela como uma semente. Então você tem que entender, eu estou fazendo essa faculdade, eu estou escolhendo essa profissão, eu estou escolhendo esse emprego. Isso é uma semente. Você está plantando, falando, eu estou plantando isso aqui porque daqui a um tempo eu vou chegar no resultado X. Que tipo de resultado? Isso aqui vai sustentar a minha casa, vai sustentar a minha igreja, vai sustentar missionários, eu vou ensinar pessoas sobre isso aqui, eu vou conduzir trabalhos dentro da minha igreja, vou conduzir trabalhos dentro da minha sociedade. Entenda que as decisões que você faz nessa área profissional, nessa área acadêmica, é uma semente que você está plantando. Isso não vai definir simplesmente quem você será, porque você já é um filho de Deus. Você só vai plantar essa semente e colher depois, e outros irão usufruir também dessa colheita. Então a primeira coisa que você faz, saber o resultado que você quer, o que você deseja ali no final, né? Por que você deseja? Isso é muito sério, porque quando você não sabe o que você quer, você vai acabar trabalhando, você vai acabar servindo para outros alcançar os resultados, outros que sabem qual é o resultado que quer. Então você começa a entrar nessa escravidão do mundo, você começa a entrar nesse sistema do mundo, de seguir o que o influenciador faz, de seguir o que está na moda, a profissão que está na moda. Escolha aquilo que o seu coração arde, peça direção ao Espírito Santo, que isso é uma semente na sua mão. Essas decisões serão sementes na sua mão. Se você não plantar, virá um dia que o Senhor ele vai pedir a prestação de conta. Sabe qual que é o pior? Que agora você já sabe. Você fala, mas eu não sabia. Você já sabe que o que você tem na mão são sementes. Esse tanto de escolhas que você tem aí são sementes. Escolha qual que você quer lançar agora para colher depois. Simplesmente escolha, mas comece. Saia da inércia. Não fique na inércia, não fique parado, movimente. O reino de Deus ele é dinâmico. Deus chama pessoas que movimentam, que agem, que estão em atividade. Deus nunca chamou ninguém parado, ninguém preguiçoso. Então, levanta, busca mais informação, procure saber de mais pessoas, como funciona a profissão, como funciona outra coisa. Você tem ferramentas na sua mão. Sirva a Deus com tudo isso. Talvez vocês possam estar querendo dizer que os seus pais têm medo de você não ganhar dinheiro com essa profissão, de você não ser bem-sucedido com essa profissão. Mas veja bem, tudo que a gente faz na vida, se não for Deus nos sustentando, se não for Deus cuidando de nós, nada vai para frente. A gente pode trabalhar todos os dias, nos esforçarmos todos os dias, estudar todos os dias, mas se Deus não prover o crescimento da nossa vida, nada vai prosperar. Entenda que o que você tem na mão, Lucas, são sementes que você precisa plantar. Escolha uma profissão, faça o que você gosta. Vai por aí. O que você gosta, experimente algumas coisas. Algo que você tem muito ao seu favor é tempo de vida. Você tem 18 anos, você tem medo de arrepender e não dá tempo de começar de novo as coisas. 18 anos é muito novo. Você pode experimentar muitas coisas, muitas profissões, muitas áreas e escolher às vezes novamente. E quem disse que você é um médico? É um engenheiro? Quem disse que você é um professor? Não, você é um filho de Deus. Agora você está numa profissão de engenheiro, você está numa profissão de professor, você está numa profissão de médico, empreendedor. Eu quero fazer uma pergunta aqui, por que a gente trabalha? Qual que é o objetivo do trabalho?
Muitos vão pensar, logicamente, no dinheiro, no sustento. Mas o trabalho, ele é um aprimoramento. Sempre quando vocês forem trabalhar, estudar, escolher alguma coisa nessa área profissional, pensa como um aprimoramento. Olha, eu quero aprender o que essa profissão tem de tudo aqui. Eu quero extrair tudo aqui dessa empresa. Se você começou ali como um auxiliar administrativo, eu quero extrair, eu quero aprender como que esse povo chegou até lá em cima. É aprender. Profissão é aprimoramento. E a recompensa que você tem disso é o dinheiro. E a gente trabalha para o Senhor. Como diz lá se eu não me engano, em 1 Tessalonicenses ou 1 Timóteo também, que nós trabalhamos para o Senhor. Então entenda primeiro, a identidade, você é um filho de Deus. Em segundo, você vai começar a ajeitar a sua vida e complementar a sua vida para ser essa imagem. Por isso é muito importante o Espírito Santo sondar o seu coração e ver se realmente a sua intenção é de amar a Deus, é de estar amando a Deus, ou simplesmente você está baseando a sua vida no dinheiro, na prosperidade. Porque o enganoso é o nosso coração. Mas o Senhor, ele vai filtrando, fala, Senhor, coloque em meu coração uma vontade de te servir de verdade, de te honrar de verdade, e as minhas decisões de verdade te servirem da melhor forma, porque aí sim eu vou ser bem-aventurado, eu vou ser feliz, porque a felicidade ela não é simplesmente uma alegria, é um estado da alma, de você estar feliz, satisfeito. Mais um outro exemplo sobre como conduzir a sua vida nos planos. Em Gênesis 11, é um episódio muito emblemático que um grupo de homens, de pessoas, procuram construir uma torre, a Torre de Babel. E ali eles querem, a Bíblia é bem clara em dizer lá no versículo 6, se não me engano, que eles queriam engrandecer os seus nomes, eles serem lembrados, engrandecer o nome deles. E Deus olhou, viu aquela situação e falou, olha, esses homens eles vão conseguir fazer o que eles estão querendo, eles vão dar conta. Porque é o seguinte, gente, o ser humano, criação de Deus, o homem ele consegue fazer as coisas. Deus ele deixou essa criação para a gente poder investigar, a gente fazer, a gente criar. Quem diria o homem viver e visitar o universo, o espaço? Quem diria uma coisa desse que ia ter avião? É tudo o que tem na nossa mão para a gente poder fazer. Aqueles homens em Babel, eles iam conseguir fazer essa edificação, essa torre para serem agradecidos. Deus fala, eu vou gerar uma confusão na língua deles. Eles falam a mesma linguagem. Eles precisam mudar a linguagem. A partir disso, eles não conseguiram mais construir nada, que virou aquela confusão total. Aqui tem uma lição que o Senhor, no dia do Pentecostes, em Atos, no capítulo 2, aqueles homens que estavam reunidos orando, eles começam a falar o mesmo idioma, o idioma do céu, línguas espirituais. Em Babel, as línguas se dividiram, cada um começou a falar a língua que queria. Agora, lá em Atos 2, a língua foi unificada, com a língua espiritual, com a língua do céu, para a gente poder fazer o quê? Construir um ambiente que engrandece o nome do Senhor. Então você quer saber quais são os seus passos? Quais são os seus planos? O que você precisa fazer mais? Comece a buscar de Deus. Comece a buscar do Espírito Santo. Se revista do Espírito Santo, porque através disso você vai falar a língua do céu. Você vai entender aonde investir as suas forças para engrandecer o nome do Senhor. E o Senhor, ele é um bom recompensador. Então é isso. Para você fazer boas escolhas na sua vida, entenda a sua identidade, que você é um filho de Deus e comece a agregar as suas decisões. Isso aí funciona com tudo. Profissão, namoro, hobby, amizades, todas as coisas que você faz precisam ser compatível a isso, senão o quebra-cabeça não vai encaixar, no final vai estar totalmente torto. O que falta muitas vezes é essa primeira pergunta. Qual é a minha identidade? A sua identidade já está na Bíblia. Você é um filho, uma filha de Deus. Isso aí já é todo caminho andado, porque a partir disso, o Senhor só vai se revelando mais a você. Falando nisso, Abraão ele não descobriu todo o seu plano de uma vez só. Foi paulatinamente. As revelações de Deus para Abraão foi aos poucos, um dia de cada vez, e se revelando mais. E Abraão foi se prosperando, foi crescendo em todas as suas áreas, construiu uma família, construiu um bom negócio, construiu um bom relacionamento com as pessoas, era um homem que batalhava, era um homem de Deus, que definiu muitos princípios da Bíblia dos seus antepassados, é um homem que plantou todas as suas sementes, as sementes que Deus deu para ele.
na terra da fé. E o Senhor fez aquilo ali brotar com o tempo. Muitas coisas a gente não colhe, mas muitas coisas a sua futura geração vai colher. Então coloque, ô Lucas, a sua vida diante de Deus no seguinte sentido: Pai, eu sou teu filho. Eu sou filho do meu pai, da minha mãe biológica, mas primeiramente eu sou teu filho. Até hoje eu estou enxergando isso na minha vida. Honra, eu quero consagrar essa minha decisão a ti. Se não for isso, eu paro, avalio, começo uma outra coisa também. Não deixe de dar o seu like, compartilhar, inscrever, comentar. Então, se você chegou até o fim, escreve nos comentários Babel, que a gente sabe que você leu tudo. Um abração, fique com Deus.